Boa tarde, espectadores do Aqui e Já. Então, desculpem o nosso atraso, estamos iniciando o nosso programa hoje com o tema 8 de Março Internacional, né, antecipando essa data, que vai acontecer dentro de alguns dias, né, essa data de luta. E hoje a gente trouxe então para essa conversa a Marta Diniz, pelo lado do Uruguai, que a Marta é sindicalista do FUESIS, a Federação Uruguaia dos Empregados de Comércio e Serviço, e ela também é integrante do equipo de representantes de trabalhadores do BPS, e a Carolina Vergara, que é professora do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Então, meninas, bem-vindas. Eu pensei em a gente começar falando o que vocês acham sobre a origem dessa data, né, que existe uma... Alguns falam que ela tem uma origem nas empregadas, nas trabalhadoras da fábrica têxtil nos Estados Unidos, que foram carbonizadas. Outros falam que tem origem nas mulheres russas, na greve de 1917. Mas o que é importante a gente ressaltar aqui é uma origem da luta das mulheres trabalhadoras, né? Por melhores condições e direitos. Quem quer começar? Bueno, creo que tú dijiste un poco de todo, eso no, ninguno es excluyente, ¿verdad? Sí. Se empieza ya por el 1857 con las movilizaciones por el sufragio. Después es cierto que justamente las concentraciones de mujeres en las fábricas textiles, ¿no? Entonces es cierto ese hecho que pasó en Estados Unidos, donde los empresarios cerraron las puertas impidiendo que las mujeres pudieran salir a las manifestaciones que se generaban afuera justamente por mejores condiciones laborales de las mujeres, que tenían una carga horaria de 16 horas para una reducción de 10. Hoy nosotros tenemos 8 y ya estamos peleando por 6 porque las actividades se realizan de otra manera. Y entonces murieron 129 mujeres, todas jóvenes entre 15 y 23 años, mujeres judías, negras, ¿no? Eran mujeres que eram explotadas, ¿no? por el capitalismo. Certo, e eu acho que também é importante frisar que essa data ela foi criada pela ONU em 1975, mas ela é uma data que na realidade ela parte dos movimentos sociais, né? Especialmente do movimento feminista, de mulheres organizadas, trabalhadoras, que de certa forma, né, lutaram para que houvesse uma data emblemática que organizasse essas mulheres em lutas, em marchas, em atividades. Mas acredito que todo mês de março, né, gurias, que é um mês emblemático, assim, de luta às mulheres. Nós vamos ter também outros meses, né, dos 16 dias de combate à violência, né, contra a mulher. Então, a gente tem algumas datas emblemáticas. Essa talvez seja a mais importante, né, porque é uma data internacional. Em muitos países, inclusive, essa data ela é como um feriado, né. Então, é importante da gente ressaltar a importância dela, né, acima de tudo, porque muitas pessoas hoje, por desconhecimento, né, das desigualdades de gênero ou por negligência elas, dizem que não é uma data importante ou é uma data comercial, na qual muitas vezes as mulheres são presenteadas com flores, bombons, né? Então, a gente tem que passar desse nível de representação do Dia Internacional da Mulher, para que, de fato, ele seja não mais mascarado, mas seja considerado um dia de luta contra as desigualdades de gênero, principalmente contra a violência e o feminicídio de todas as mulheres. Claro. Esa banalización del Día Internacional de la Mujer creo que responde a un modelo de sociedad, un patriarcado, que justamente quiere dejar la lucha de las mujeres a lo largo de todo ese tiempo en segundo plano, ¿no? Entonces hay esas ideas, ¿viste? De que vamos a darle bombones y nosotros lo que queremos es respeto, que no mueran más mujeres, que sean respetadas en los lugares de trabajo, que no sufran acoso laboral, sexual. Entonces es mucho más y nosotros tenemos la obligación, pero todos como sociedad, ¿no? Si bien el Estado debe implementar políticas que ayude a esto, a terminar con un feminicidio, ninguna mujer muerta, porque lamentablemente esto ocurre y en Uruguay, por ejemplo, es el segundo crimen después del hurto, ¿no? Y se da en el seno de la familia, que donde debería ser la contención de los integrantes familiares, donde te sientas seguro, que tenga un índice tan alto, ¿sí, no? Entonces, la respuesta, si bien por los 3 últimos feminicidios en Uruguay en diciembre se declaró como un tema de emergencia, pero también eso es una respuesta del Estado, falta mucho más,
pero eso tiene que ser a nivel de toda la sociedad, ¿no? La movida, hay que desconstruir ese patriarcado que expone a las mujeres todos los días a uma violência de diferentes tipos. Eu acho que por isso a importância, então, de resgatar, né, a origem dessa data tão importante, que tem um esforço, assim, de esvaziar o conteúdo político dela, né, com essa ideia de dar presentes, bombons, comemorar, as lojas darem descontos, né, e ela é uma data de luta, né, uma data tão simbólica para a luta feminista. E eu não sei o que vocês gostariam de comentar, que é uma data de questionar o patriarcado, né? Não sei se a gente podia esclarecer um pouco mais. Também tem gente que pergunta por que não tem a data do homem, né? Por que é da data da mulher, como se fosse uma data... Eu creio que é uma tentativa, como a Marta, né, já havia falado, que é uma tentativa maior, mais ampla, estrutural, política, ideológica, de deslegitimar a luta das mulheres, mas isso não é um evento isolado, né? Ele é concomitante a outros eventos, como também a deslegitimação da data do 20 de novembro, né? Que é o dia 5. O 20 de novembro, que é o da consciência negra no Brasil. Sim. Então a gente vê de novo, né, a ideia aí dentro das redes sociais, né, dentro da opinião pública, de que na verdade deveria existir uma data da consciência humana. Então, novamente a gente vê sendo atacado minorias, né? Inclusive na data então também de combate aí à homofobia, à lesbofobia, também vemos novamente a deslegitimação dos pleitos, das reivindicações de grupos que dentro da sociedade são menosprezados, violentados, discriminados, e a desigualdade impera. Então eu acho que é uma condição estrutural, é uma condição do patriarcado, é uma condição, né, do próprio capitalismo, e é isso. Por que a gente vê tanta docialização dessa data do 8 de março? As mulheres como dóceis, né, queridas, que precisam ser presenteadas. É uma lógica de completo, né, de certa forma, de uma invisibilização dessas lutas. É uma tentativa disso, né? Então, não é uma lógica de valorização dos pleitos, das reivindicações femininas, pelo menos não. Não, desculpa eu falar 25, porque eu remeti ao Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, que também é uma data super importante para o movimento feminista, né? Claro, viste que, yo qué sé, la mujer siempre fue renegada, ¿no? Desde prohibir a acceder a la educación, a participar, entonces quedaba renegada a los cuidados, al cuidado de sus hijos, de su marido, de sus suegros, de sus padres, de todo, porque ningún hombre se queda cuidando a sus, ¿no? La mujer tiene que dejar de trabajar, no puede ir, cuando va no va en las mismas condiciones que el hombre. Si bien nosotros en Uruguay se ha avanzado mucho a través del Consejo Salarios, de equiparar los sueldos, que antes esto no ocurría, pero falta mucho. Hemos avanzado en seguridad social, por ejemplo en la flexibilización de las jubilaciones, que se le da un año más de trabajo por hijo a las mujeres, hasta 5 hijos. ¿Por qué? Porque cada vez que la mujer tiene un hijo, con su licencia maternal se desvincula de su fuente laboral para cuidar a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Llega la mujer a una cierta edad y no tiene la cantidad de años de trabajo para jubilarse. Eso en el 2010 fue una conquista que tuvimos nosotros las mujeres. Y hoy, por eso te digo, hoy estamos en un momento coyuntural muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos a representantes de gobierno diciendo que esa flexibilización que se dio impactó en un déficit del Banco de Previsión Social. Entonces yo le pregunto a las mujeres que pudieron jubilarse por eso, ¿están de acuerdo que se elimine eso? Nosotros decimos que no, porque en el año que este señor Alfi fue titular en Economía en Uruguay, la asistencia financiera al Banco de Previsión Social era de un 4,5% del PBI, del Producto Interno Bruto. Hoy es 1%. Pero obviamente es un ataque ideológico donde se han logrado extensiones de la licencia maternal. También en el sistema de cuidados es paliativa la licencia, puede tanto hacer usufructo la licencia de maternidad, en el caso del padre, y la mujer puede incorporarse al trabajo y el padre hacerse. Eso falta mucho porque eso es un tema cultural y hay que incorporar eso en la sociedad y que los hombres tomen adelante también el cuidado de sus hijos y sea compartido. Esa es la idea, ¿no? Entonces también licencias especiales para
para las madres cuando tienen que llevar sus niños al médico. Todos son avances que nosotros hoy tenemos que posicionarnos de tal manera las mujeres de no retroceder ni un paso atrás en esos derechos que hemos conquistado. Falta más, falta. Pero hemos logrado y hemos en estos últimos 15 años logrado este avance, como licencias especiales, como te decía, asignaciones familiares que ahora se da prioridad a las mujeres porque justamente hay un gran número de hogares con jefatura femenina, ¿no? Después tenés también emprendimientos préstamos para emprendimientos femeninos, se da prioridad, porque siempre la mujer es la que está em vulnerabilidade casi total, não? Sim. E é um dado bem alarmante, eu acho que faz parte do contexto latino-americano, né? Exato. Que as mulheres, os bolsões de pobreza hoje no Brasil, eu acho que na América Latina inteira, elas são em grande maioria preenchidas por mulheres chefes de família, né? São mulheres que têm filhos, e em grande maioria mulheres negras, né? Existe aqui, eu trouxe um dado específico para a gente falar sobre isso, que é 63%, né, das chefias, né, das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, né, recebem aí menos, né, ou igual a R$145 mensais. Então, essas mulheres, elas formam esse bolsão de pobreza e formam por quê? O que leva essas mulheres a esse estado, né, de situação social, de vulnerabilidade social? A falta de políticas públicas, né, para mulheres, de incentivo à geração de renda e trabalho, de segurança, de serviços públicos, de combate à violência. Então, na realidade, é uma transversalidade de políticas que é necessária a essas mulheres para elas saírem dessa condição de pobreza. Tu estava falando, Marta, aqui no Brasil a gente tem, né, uma diferença salarial entre homens e mulheres que chega na casa dos 76,5%, né? Os homens recebem aí cerca de as mulheres recebem 24,5% do que os homens recebem hoje no mercado de trabalho. Então elas estão numa situação de grande desigualdade. E essa situação aumenta ainda mais no recorte, né, racial, enquanto que as mulheres negras recebem ainda menos. Então, no Brasil, essa discussão sobre a paridade, né, a igualdade de salários, ela ainda está muito distante de acontecer, né, no plano legislativo. Então, enquanto lá na Finlândia, lá em 2018, né, as mulheres, através da luta, conquistaram a igualdade salarial aí no âmbito privado, que as empresas passam a ser multadas caso, né, deem salários diferenciados para funções iguais entre homens e mulheres. No Brasil, isso acontece em grande medida, ainda sobre, né, o aval do nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, que acredita que não deve existir essa paridade salarial. Então a gente vê um retrocesso bastante grande aí, né? E na realidade a gente pensa assim, eu vou ser bem sincera com vocês na questão da minha perspectiva ideológica, porque existe uma premissa, uma falsa ideia de que as mulheres mais escolarizadas, elas ascendendo as carreiras superiores, né, a cursos de graduação, a cursos de pós-graduação, elas tenderiam a, de certa forma, diluir essas desigualdades de gênero. Quando que a gente vê no mercado de trabalho, na questão dos rendimentos, isso só aumenta. Enquanto que a mulher menos escolarizada, com ensino fundamental, vai ter uma menor desigualdade salarial em relação aos homens com a mesma escolaridade, nas profissões com maior escolarização, essa desigualdade aumenta para casa dos 40%, 50%. Então, a gente não é uma estrutura que a gente precisa, né, modificar dentro do capitalismo, ao meu ponto de vista. É uma estrutura bem mais ampla, né, que envolve a cultura, política, ideologia, porque a gente observa que só escolarizando as mulheres a gente não consegue dar conta dessa diferença aí salarial de rendimentos, inclusive de ocupação de cargos, né? Exatamente, as jefaturas sempre nas empresas vemos a hombres, ¿no? Delante es muy difícil que tú encuentres mujeres. Y a nivel educativo tú ves que hasta la secundaria tenés alto índice de mujeres y con buen desempeño todo, pero cuando llega a lo terciario eso cae y quien llega a aquello, ¿no? La mujer se casa, tiene los hijos, deja de estudiar, deja de trabajar, parece que, viste que se le recortan derechos que los tiene, ¿no? Entonces ahí ves más hombres llegando a nivel terciario que las mujeres. Entonces, después, ¿qué pasa? Si a lo largo de toda su carrera educativa, ¿no? De escolarización, las mujeres tuvieron excelente desempeño, ¿qué pasa cuando las mismas que acceden a nivel terciario perdieron esa? No, ¿qué pasa? Que en la hora de optar entre una mujer y un hombre con el mismo título, con todo, terminan optando por el hombre y ofreciendo
salarios mejores, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nosotros, como yo te decía, avanzamos en consejos salarios, pero ¿qué pasa? Cargos gerenciales y todo eso no se contemplan, Sí. ¿no? Se contemplan de cargos sin mandos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, en eso hay un limbo, entonces las mujeres se desempeñan en la misma función con menos remuneración. No Brasil, menos de 40% dos cargos diretivos, de coordenação e gerência são ocupados por mulheres, né? E também é triste porque, na realidade, no Brasil, a maior parte, né, dos estudantes de ensino superior são mulheres, né, e tem uma dificuldade imensa de inserção no mercado de trabalho. A CAPES, porque todo ano, né, tem indicado que a produção científica acadêmica das mulheres é maior, mas são as menos citadas em obras, em artigos científicos, né, na produção, na divulgação do conhecimento. Então, a gente tem uma hiperinvisibilização da mulher, né? Não, e acho que ali a gente destacar também que as mulheres que hoje estão numa posição melhor, tanto da escolaridade, do mercado de trabalho, elas dependem do trabalho doméstico de outras mulheres, né? Então, são mulheres que ainda estão muito abaixo dessa ascensão social, como muitas pessoas acreditam que a coisa está se equiparando mais, né? E eu não sei se vocês gostariam de falar também sobre a questão do trabalho doméstico, que eu entendo que é um cerne bem importante, assim, dessa desigualdade, assim, do mercado, do trabalho doméstico não ser considerado um trabalho, né? A mulher tem uma dupla jornada de trabalho quando ela acumula trabalho formal e trabalho doméstico, né? Isso coloca ela em desvantagem también ya para... Claro, por supuesto, viste cuando ves igual si haces una estadística en Uruguay, los hombres perciben más sueldo, pero también pueden dedicarse más horas a trabajar. La mujer no, la mujer reduce sus horas, o cumple solo un horario de 8 horas, hay hombres que tienen más de 8 horas y tienen ingresos superiores, y la mujer no, porque como tú mismo decís, tenés la doble jornada, que tenés la casa, hijos, el cuidado, ¿no? Ahí está todo ese tema, y como tú mismo mencionabas, empleadas domésticas que a veces necesitan de otras, claro, ¿no? Entonces la precarización es más grande, necesitan trabajar y necesitan de alguien que cuide a sus hijos. Por eso las políticas de Estado son muy importantes para el cuidado de niños desde la primera infancia, ¿no? Creche, né? É uma política muito importante. Exactamente. Nosotros en Uruguay tenemos los CAIF, que ahora están tomando niños a más temprana edad, justamente por toda esta temática, y que era lo que yo te decía, nosotros hemos avanzado, como la regularización del trabajo doméstico, donde hay salarios mínimos. La empleada doméstica tiene todos los derechos, derecho a licencia, al sueldo, al mínimo, como establecido por ley, no se puede pagar por debajo de eso, pero nosotros sabemos que las mujeres son vulneradas, porque no es lo mismo que tú trabajes en una empresa que tiene 50 trabajadores, que te podés organizar y tenés el apoyo y tenés la fuerza de 1 más 1, y la empleada doméstica tiene la debilidad, la fragilidad de estar única ella frente al patrón. Entonces, ¿cómo imponés y cómo reivindicás sus derechos? Es un tema muy peleado. Hay mujeres sindicalizadas, hay el sindicato de las domésticas, pero obviamente que falta mucho, y eso cabe a toda la sociedad dar apoyo a las personas que están, para que tengan fuerzas y que puedan reivindicar derechos, ¿no? Entonces todo, ¿viste? Es muy complejo porque lo que tú decís, ves mujeres domésticas con los salarios bajos frente a una familia con hijos, con todos, entonces y la sociedad le exige a la mujer, ¿no? Un montón, desde la estética, si vas a trabajar en un lugar tenés que ir de tal manera, maquillada, entonces hay toda una industria ahí, viste que te lleva a consumir más, y con salarios magros cada vez la mujer es esclava de eso. Entonces con eso nosotros tenemos que concientizar, tratar de llegar a la otra, cuando veas que está siendo vulnerada en sus derechos, hacerla llegar, informarla a dónde tenés que recurrir, cómo tenés que denunciar. Si cada uno hace eso con 1, 2 mujeres que están al lado, eso se va produciendo, porque esas 2 ya pueden pasar otra información a otras 2, y esto multiplicar, porque eso es un tema que no es solo política de Estado, que sí es importante, pero es un tema de toda la sociedad. Com certeza. E existe também um fator aí que é a informalidade dessas mulheres, né, nesse setor, a questão do trabalho doméstico. Existe uma grande gama de mulheres trabalhando na informalidade, né, que infelizmente, com medo muitas vezes de perder o seu emprego, o seu posto de trabalho, né, não tem recursos, ou mesmo, né, pela situação acaba não recorrendo, né, pedindo a carteira assinada, né, o vínculo empregatício,
Muitos patrões acabam, né, indo para esse vínculo de trabalho de forma totalmente ilegal e informal. Mas eu também saliento a questão de um dado que é muito específico sobre o trabalho infantil no Brasil, principalmente o trabalho análogo à escravidão, né? Porque a maior parte das meninas que hoje estão no trabalho análogo à escravidão, no trabalho infantil, cerca de 84% delas está vinculado ao trabalho doméstico. Então, que antigamente a gente, né, classificava as pessoas dentro da sociedade, o senso comum classificava como filha de criação, que aqui nessa região da fronteira é muito comum, creio que também no Uruguai também seja, né? Que são as meninas que muitas vezes saem do seu ambiente familiar, né, aos 9, 10 anos de idade, e são incorporadas a uma outra unidade familiar, né, e na qual passam a exercer o trabalho, então, toda a função doméstica da casa, ou mesmo de cuidado de outras pessoas. Então, aquela menina que, em muitas circunstâncias, é vista como uma pessoa da casa, né, como uma filha de criação na hora da herança, do partilhamento da riqueza. Não, ela foi uma pessoa que foi ajudada, né? Então a gente precisa também colocar o dedo na ferida na questão cultural daqui da região da fronteira e combater esse tipo de situação que é crime, é trabalho análogo à escravidão, é um trabalho forçado, não é uma adoção legal, então a gente precisa também pensar por esse outro lado. No Brasil a gente tem, segundo dados do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um dado de 2018, as mulheres praticavam, né, o trabalho doméstico 10 horas a mais por semana do que os homens. Então a gente vê aquele trabalho reprodutivo, né, da reprodução social, né, daquela família, não remunerado, não computa, né, para a previdência social. Então a gente pensa, quem está de repente escutando a gente pode achar um absurdo pensar que o trabalho doméstico ele deve, né, contar para a previdência daquela mulher. Mas imaginem só, numa situação, né, contrária, se os homens exercessem um trabalho doméstico, né? Será que talvez não seria computado para a Previdência, né? Aos anos de Previdência? Inclusive, a Marta estava comentando aqui a respeito, né, do cuidado dos filhos ou mesmo da licença maternidade. No Brasil, a gente tem, né, planos de Previdência, muitas vezes municipais, estaduais, e temos o plano federal, né? A nossa organização da Constituição para a Previdência. Mas, muitas vezes, eles são planos que prevêem, em algumas cidades, em alguns estados, que as mulheres, quando têm seus filhos, ficam em licença maternidade, aquele período não conta como de trabalho para aposentadoria. Então, muitas vezes, aquelas mulheres, né, depois de terem cumprido a sua carga, né, de trabalho, sua idade, o tempo de contribuição, tem que ficar um tempo além em função, né, das licenças maternidades que tiveram aí. Então, é uma luta também dentro do contexto brasileiro para que isso, né, seja de caráter universal, que as mulheres que estiverem em licença realmente esse tempo conte, porque a gente sabe muito bem o que é um cuidado com o filho, né? O que é tu estar responsável por uma pessoa, por um idoso, por uma criança, por uma casa, e dentro desse contexto cultural esses afazeres acabam sempre recaindo sobre a mulher, né? Então a gente precisa inclusive repensar isso, o papel do homem dentro da sociedade, né? E repensar esses... Sí, siguiendo lo que tú decías, viste que las cosas, hay muchas cosas de esto que tú hablabas que están naturalizadas en la sociedad. Y ese es el tema, hay que sacar eso porque, ya como tú decías, criada como filia, pero no pudo llegar a estudios superiores, no se sentaba a la mesa a la hora de comer, comía en la cocina, ¿no? Pero después, cuando una herencia no estabas en el reparto, pero eras criada como hija, para ello no la estoy criando como hija, no, es una empleada doméstica, esclavo, ¿no? Porque sin remuneración, con ese título de hija, pero que no se sienta en la mesa con los patrones, que no estudia lo mismo que los patrones, no va al mismo colegio. Entonces, ¿de qué crianza estamos hablando? Y si estamos hablando de un abuso por parte de los patrones, de los que tienen plata, porque normalmente los que tienen estancias, campos, traen los hijos de los empleados, mira, te voy a criar allá, déjame que te lo llevo, te lo crio como hijo, e tienen outro empleado sin aportar nada, não? Eu vou ler aqui então os comentários dos nossos telespectadores. O Juan Castillo falou: Hola, buenas tardes, al aire los derechos y compromisos con las y las trabajadoras del mundo. Pero el tema es sobre las femeninas, no sé si le quieres falar feministas, y su preocupación por los derechos y compromiso en la sociedad de hoy. A Ana Inês de Castro também comentou: muy buena exposición, Marta. Maria Alejandra Rabassa disse: arriba, companheiras. O Pedro Araújo comentou: parabéns ao grupo de trabalho aqui já, participantes e debatedoras, excelente programa e ótimo debate.
Maria Alejandra Rabassa, de novo, hay que trabajar en las desigualdades antes de pasar a la equidad. No hay equidad con desigualdad. A Estela Duarte, discriminam las mujeres jóvenes hasta por tener licencia para parir. Desde aí tomam bien, suman varones. Pedro Araújo, uma pergunta então. Como enfrentar o machismo sistêmico que arraiga na despolitização de mulheres que vulneráveis apoiam o homem e a sociedade tradicionalmente machista? Quem quer começar? Bom. Então, Bastante. essa é uma pergunta delicada, assim, mas eu acredito que ela é de fácil resposta também. Algumas pessoas afirmam, né, que as mulheres também têm a capacidade de serem machistas, né? Eu acredito que não, eu discordo dessa afirmação, porque as mulheres, elas não se beneficiam do patriarcado, elas não se beneficiam do machismo, né? Elas reproduzem uma lógica da qual elas fazem parte, de que muitas vezes elas foram fragilizadas, foram vítimas e sem perceber, sem entender, não se comprometem com o seu coletivo maior de mulheres. Então, são pessoas que muitas vezes por uma situação de alienação, de subjugação, de dependência, né, tentam de alguma forma ou de outra, né, não compactuar com a luta maior das mulheres. Então, e isso faz parte também um pouco dessa lógica, né, dos meios de comunicação, das fake news, de deslegitimar, né, a luta das mulheres. Então, quando a gente ouve a palavra feminazi, né, onde que as feministas querem impor uma ditadura, né, feminina, são todas tentativas de manipular o real, né, interesse dos movimentos feministas, que é pela igualdade entre homens e mulheres na sociedade, seja salarial, seja política, né? Então, uma coisa que é muito importante da gente citar, no Uruguai a gente tem um grande avanço, acho que seria bem interessante a gente pontuar isso, assim, que no Uruguai tem um avanço que a gente não observa tanto no Brasil, apesar de que pode ser que não seja um avanço na visão das uruguaias, que eu acredito que também tenha muita luta ainda para se travar, que é a questão da representação política. No Brasil a gente tem uma lei, né, de 1997, que define que 30% das candidaturas do Legislativo devem ser preenchidas, né, as coalizões, os grupos ali, os partidos devem, né, candidatar 30% de mulheres. Só que a gente observa que essa lei, ela não trouxe realmente o impacto que ela deveria surtir, né, como efeito, porque a gente observa aí, como por exemplo nas últimas eleições de 2018, a proliferação de laranjas, mulheres ligadas principalmente, né, eu acredito que majoritariamente a grupos de direita, inclusive do PSL, do então presidente, nosso atual presidente, né, que coloca mulheres lá, pega aquele fundo partidário que é destinado à candidatura dela e embolsa, né? Então a gente vê uma total manipulação dessa lei e essa lei não está surtindo o efeito dela. Qual é o efeito dela? De criar representatividade feminina nas bancadas federais, né, do legislativo, inclusive estadual, para que as mulheres sejam ouvidas. Qual é a importância das mulheres na política? Para que as mulheres, os direitos, as reivindicações, né, do setor feminino sejam realmente atendidas, né, no âmbito das leis, das políticas públicas. Então, quando a gente fala que hoje 13% dos assentos do nosso Senado e 15%, né, dos assentos na Câmara de Deputados Federais é compostas por mulheres, a gente fala que essa estrutura do patriarcado está completamente, né, posta dentro da política brasileira. Ela é estrutural e a gente precisa combater isso. Quando a gente tem, né, a criação de um Ministério da Mulher, né, da Família, dos Direitos Humanos, liderado, né, por uma pessoa que representa um conservadorismo, um fundamentalismo religioso, né, que ali pela Damares, a gente tem um retrocesso na luta das mulheres, né? Então, a ideia de representatividade também ela deve ser levada em consideração se essa mulher realmente representa, né, os direitos e os avanços da luta das mulheres. E ela não se compromete por um senso, né, religioso e fundamentalista, moral, né, que vai definir papéis de gênero na sociedade, que vai dizer o que a mulher pode ou não pode, vestir ou não, como ela deve ou não andar, né, que na realidade só servem para lançar uma cortina de fumaça aí sobre dados alarmantes sobre violência sexual, e tantas outras violências aí cometidas, né, sofridas pelas mulheres, cometidas pelos homens. Sí, escuchando una de esas preguntas, viste que como a veces la gente quiere separar los temas, feminismo, mujer, es todo una cosa, es un tema muy complejo
y que lamentablemente, si bien inició allá con las luchas por derechos laborales y por todo eso, la mujer fue logrando y vio, ese es el sentir que podemos más ir avanzando, y se fue avanzando en derechos. Falta mucho, y después tenemos esa cantidad, la violencia hacia la mujer que es tremenda. Pero entonces, ¿por qué ocurre eso? Por ese tipo de cosas, cuando usan esos términos, feminazi, te descalifican, haz loca, ¿no? Las que salen, empiezan a desvirtuar la protesta femenina porque una se pintó así y la otra mostró los senos, y entonces quieren descalificar la protesta de la mujer. Si se fueran respetados los derechos de la mujer, ninguna andaba pintando una iglesia o desnudándose para que vean. Es una forma, cada uno tiene su forma de expresarse y de hacer llamar la atención, porque mirá para acá, se espantan con eso y no se espantan con la cantidad de mujeres que mueren todos los días, con todas las mujeres que sufren violencia. En el año 2019, el 77% de muertes de feminicidios no había denuncia previa. ¿Por qué? Porque a veces obviamente que cuando se llegó al homicidio hubo muchas cosas antes que deberían haber sido denunciadas y no fueron. Entonces, ¿qué pasa? Hay aquello así, no, problema de marido y mujer, ninguém mete a culiar. Eso se usa acá en la frontera, ¿no? Pero debemos meter a culiar, sí. Cuando ves que una mujer grita, usa el teléfono, si todos tenemos el aparatito ese, el celular, y podés hacer una llamada y quedás tranquilo que salvaste la vida de una mujer. Llegá vos como vecina, como amiga, como compañera, si sabés que esta mujer tiene algún tipo de violencia, empezá a hacerla ver, porque nosotros sabemos que el proceso de la violencia, la mujer tiene una venda primero y no consigue ver lo que está ahí, y después dice así, ¿cómo pasó eso? Vivían los dos tantos años, pero vivían en paz. Después los familiares empiezan a darse cuenta, no, dice, ¿te acordás en una fiesta, así? Había tantas cosas, demostraciones que había violencia en ese núcleo familiar. Y entonces, viste, también hay otra, que si bien nosotros sabemos que aquel modelo de familia nuclear, padre, madre, hijo, ¿no? Todo, aquella familia típica americana que nos metieron ese modelito acá, como que fuera la mejor cosa que nos vendieron, eso no existe más. Eso cayó considerablemente, y entonces tenemos todos un discurso para la familia esa, papá, mamá y los hijitos, cuando nosotros sabemos que papá se fue y dejó a mamá con los hijos acá, y se fue y nadie sabe nada. ¿Dónde está papá? Él no aporta nada. Entonces, a ver, cuando dice pasa algo, mira, murió la madre, se estaba prostituyendo, no sé qué, y empieza un ataque feroz hacia la madre que se prostituyó y papá. ¿Y los padres? ¿Dónde están? ¿Por qué la madre? Cuando dice, pasa algo con un niño, dice, ¿y la madre dónde estaban? Yo pregunto, ¿y los padres? ¿Dónde están? Eles têm como um salvo-conduto, né? Exactamente, ser hombre te habilita a llevar tu vida bárbara y ser mujer te ubica solo al cuidado de los hijos y responsable todo el tiempo. Y la condenes a esa mujer. Esa mujer tiene que ser perfecta, porque el otro día yo leía de una pastora americana decir que si las mujeres fueran más dóciles, evitarían un montón de violencia. Que si la mujer fuera sumisa, entonces la mujer tiene que quedarse en casa, agachar la cabeza, porque así evita que le peguen, así evita que la maten. Y van a matar. Y van a matar. Mismo siendo sumisa, la van a matar. Porque el tema es otro, la violência é outra. Eu vou ler aqui, então, mais comentários. A Estela Duarte comentou: Hay que legislar para jubilar a quien cuida. Te queremos en la junta, Martita. Washington Pierre, arriba mujeres a defender vuestros derechos, ni um passo atrás. Ana Inês de Castro, Carol Vergara, muito esclarecedora a tua exposição sobre a realidade das mulheres em Brasil. A Lenisa Vieiro Coelho, felicitações a toda a equipe pelo tema. E uma pergunta aqui do Ricardo Almeida, parabéns pelo programa. O que está sendo programado na fronteira para celebrar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher? Vamos juntos com X. Bueno, nosotros, como ya varios años viene ocurriendo, organizamos el 8 de marzo internacional, binacional, y crean que cada vez que yo voy a Montevideo siempre se toca ese tema. El año pasado, en el acto central del Día de las Mujeres allá en Montevideo, se nombró que en Rivera se estaba felicitando, ¿no?, que se logra eso, y en Río Branco, que tenemos otra compañera de Fuesis, sindicalista, que Julia Melgares, que también
una muchacha joven, y eso te alienta cuando tenés gente joven trabajando y consciente de la causa. Entonces, felicitando y saludando los encuentros que nosotros conseguimos. A veces nos desanimamos, ¿no, Carolina? Porque parece que somos pocas, pero yo pensando así, hace unos años no podíamos hacer nada, no podíamos hacer un acto. Entonces, bueno, unos piensan diferente, todo, pero lo importante es que llegamos entre esa diversidad de cómo hacemos el acto, cómo lo hacemos. Hay consenso, salimos del Niederauer, a las 9 de la mañana concentramos ahí y vamos hasta la Plaza de la Cuaró, donde allí va a estar el acto. Invitamos a todas las mujeres a participar en esta marcha, ¿no? Y ser consciente de que es un día de reivindicaciones, de luchar por más derechos e ni um passo atrás por los derechos já adquiridos. Isso aí. E amanhã, domingo, né, existe a oficina de confecção, então, dos cartazes, né, e faixas. Então, quem quiser participar, vai ser às 10h30 na Praça da Quaró. E mulheres que queiram, né, se vincular também a esse movimento, né, de mulheres da fronteira, por favor, participem, né. Eu acho que é um momento de socialização, de cada vez mais mulheres unidas pela causa. Então, amanhã, se quiser aparecer lá, né, para conhecer quem é que está fazendo, organizando esse evento, ali na Praça da Quaró. Então, por favor, levem pincel, tinta, uma cartolina, né, um pedaço de tecido para que a gente possa fazer, então, essas faixas e deixar o nosso evento bem bonito. Isso aí, muito importante, então, essas mulheres se unirem, se conhecerem, se reconhecerem, né? Vamos ver que tem mais uma pergunta aqui, eu acho. Enquanto tu dá uma olhadinha, só posso falar uma coisinha? Claro! Sobre a questão da subnotificação, né? A Marta estava falando sobre a questão da violência, que muitas vezes as mulheres não fazem, né? E esse senso comum que nos agride, essa invisibilidade que nos, né, a cada momento tenta deslegitimar a luta das mulheres, que muitas vezes diz que a mulher não denuncia porque gosta de receber violência, né? São coisas absurdas que nós escutamos. Ninguém tem ideia, né? Só a pessoa que vive uma situação de violência de gênero, violência doméstica, para entender esse inverso, né? Porque muitas vezes as mulheres sofrem com dependência econômica, financeira, psicológica e não conseguem, né, uma autonomia, um poder, um empoderamento para fazer essa notificação. E uma coisa que eu gostaria de chamar muita atenção, que é um fenômeno novo no Brasil, em decorrência de uma lei, que é o medo das mulheres não fazerem a denúncia, né, contra maus tratos do seu ex-companheiro ou do seu atual companheiro, por medo da lei de alienação parental. Então, muito cuidado com isso, né, porque as mulheres, pensando que poderão vir perder a guarda dos seus filhos, não fazem a denúncia para não serem questionadas na justiça se aquela denúncia é ou não, né, verídica depois, e podem aí, em função disso, né, por não, de repente, não conseguir comprovar, medo de não conseguir comprovar aquela agressão, as reiteradas agressões que sofre, não faz a denúncia, porque pode vir a perder, então, a guarda dos seus filhos. Então, é um outro fenômeno novo que não dá conta dessa realidade social, né? Então, as mulheres, é um medo que elas têm. Inclusive, elas devem romper com esse medo, né? A gente deve, sim, se empoderar, porque é uma situação pior ainda. Porque se o cara, né, se o homem agride a mulher, automaticamente ele não vai ser um bom pai. Né? Então a gente precisa pensar nesse cidadão, né, na sua versão moral, ética. Se ele agride uma mulher, se agride a mãe dos seus filhos, ele não vai ser um bom pai. Então a mulher também deve lutar contra isso, contra a possibilidade dele ter uma guarda partilhada ou ele ter a guarda total daqueles menores. Então é uma situação ainda mais preocupante, né? Para complementar justamente sobre as denúncias, em um momento determinado, um periódico capitalino em Uruguai, hizo una nota porque realmente en Rivera aparecen muchos casos de denuncias de abuso infantil por parte de los progenitores. La mayoría de las partes, siempre hay un familiar, casi siempre es un familiar. Eso es otro dato, que la gente prepara a los hijos para que no hablen con el extraño, para que y la violencia y el peligro está dentro del seno de la familia, ¿no? Pero nosotros creemos que en Rivera las instituciones están respondiendo. Eso lleva a que las mujeres se animen a llegar y hacer una denuncia, porque ahora hay una comisaría especializada para recibir este tipo de denuncias, porque antes iban a cualquier otra comisaría y qué pasa, bueno, las personas que estaban allí no estaban capacitadas para recibir ese tipo de denuncia y quedaba en nada.
hay cosas que hay que cuestionarse y no seguir. Por ejemplo, en las redes sociales la gente a veces genera más violencia a veces con los comentarios, ¿no? Y ahora justo como se acerca turismo, que se remonta a las cometas acá en la frontera, recuerdo que el año pasado alguien sacó una foto de una señora que estaba con sus hijos, que los llevó a remontar cometa en un X lugar, y había un policía parado con ellos. Entonces, qué barbaridad, estamos pagando esto, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué está pasando eso? Yo no puedo creer que alguien que piense que esa señora que llevó a sus hijos a remontar cometa esté feliz por estar con un policía al lado. A ver, tenemos que cuestionar lo que vemos, porque la gente ya empieza a comentar. Y triste cuando otras mujeres empiezan a no hacer la empatía con aquella pobre mujer que no hizo nada y tiene que estar con una custodia policial porque un tipo desajustado la amenaza a matarla, amenaza a matar a sus hijos. Entonces, vamos a pensar cuando publicamos, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Estamos victimizando de nuevo a la víctima. Estamos condenando a la pobre señora que tiene que salir a ir al almacén, ir a llevar a sus hijos. A ver, el niño tiene derecho a seguir a jugar, todo. ¿Qué le vas a quitar con un policía al lado? ¿Qué hizo ese niño? Es triste que nosotros tengamos esas imágenes, que pases por frente a una casa y veas a un policía parado, ya automáticamente sabes que esa persona fue vulnerada, está siendo amenazada. Entonces la gente dice y se queja que hay tantos policías, que el juez determina esto. Pero qué lamentable es esto, no cuestiones esto, cuestiona lo otro y hace algo por lo otro. No quede solo como comentador en el Face, anda a la marcha. É triste, né? Porque na realidade a gente pensa assim que as lutas do movimento feminista ou do movimento de mulheres deveriam ser focadas em questões de salário, né, de escolarização, de maior representatividade de poder na política, mas a gente bate na tecla de novo da violência, né? E a violência, ela é endêmica no Brasil. O Brasil não é à toa que ele está no 5º lugar, né, na posição mundial aí de crimes de feminicídio, que são crimes bárbaros, né? Então, ao mesmo tempo que o Brasil é considerado um dos países mais progressistas no campo de leis, né? A Lei Maria da Penha, lá de 2006, a Lei do Feminicídio, em 2015, são leis que, no plano jurídico, elas dão uma segurança muito grande para as mulheres, né? No plano constitucional, mas na via de fato a gente vê uma grande, né, uma imensa precarização do sistema de segurança, do sistema judiciário na atuação da preservação da segurança das mulheres. Então é importante também a gente fazer uma denúncia, né, local aqui de Santana do Livramento, que algumas companheiras vieram a saber que o Centro de Referência da Mulher, professora Deis, hoje não conta, né, com a advogada e a psicóloga para atendimento especializado das vítimas de violência. Então é um dado alarmante, a gente precisa do funcionamento, né, dessa instituição, com profissionais qualificados que deem um apoio real às mulheres vítimas de violência. E é um apoio necessário, porque essa mulher estava fragilizada, essa mulher não conhece seus direitos e ela precisa ser apoiada. Segundo a especialista, né, em segurança pública e direitos de mulheres, a Liane Leitão, que hoje está à frente, né, da força-tarefa de combate aí ao feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, cada mulher morta deixa 3 crianças órfãs. Então é um dado extremamente alarmante. E como é que a gente não consegue avançar? A gente vive uma cena de total retrocesso, né? É um retrocesso muito grande, porque a gente vê a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres no Brasil e no Rio Grande do Sul sendo desmantelada, os recursos financeiros para políticas públicas para mulheres diminuídos. No Rio Grande do Sul, no ano de 2000, pegar aqui a informação correta, que nós tínhamos em 2013, tá? Cerca aí de 5 milhões de recursos financeiros para, né, as políticas públicas para mulheres. No ano de 2019 nós tivemos aí 180 mil reais e para o ano de 2020, né, com Eduardo Leite, temos uma estimativa de orçamento de 40 mil reais para políticas públicas para mulheres no Rio Grande do Sul. O que a gente faz com 40 mil reais? O que a gente faz, né? Então a gente pensa que existe sim um sucateamento do serviço que foi montado de promoção à seguridade da mulher, né, ao combate à violência, e esse serviço precisa ser fortalecido, inclusive com políticas transversais de geração de emprego, porque essa mulher muitas vezes é dependente economicamente, então precisa de geração de renda, né, de emprego, de escolarização, serviço, né, acesso aos serviços públicos, à saúde, à escolarização, à moradia. A gente vê um retrocesso também na
programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Então, é um retrocesso que ele é político, é ideológico e ele precisa ser combatido. Em Livramento, no ano de 2018, 2019, nesse biênio, a gente teve uma estimativa, né, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, né, e compilados pela professora Cassiane Costa, da UERGS, uma estimativa maior, né, de incidência de casos de lesão corporal de mulheres vítimas, né, tipificadas na Lei Maria da Penha, em Livramento, do que a média do Estado. Então, esse universo, né, local que a gente vive, em Santana do Livramento e em Rivera, mostra uma realidade cultural e política que é ainda pior para as mulheres aqui. Elas estão sendo mais agredidas, em média, aqui nessa região do que no restante do Estado. Então, a gente precisa, sim, demandar, a gente precisa, né, amplificar a luta aí no combate à violência, a gente precisa requerer casas e abrigos para mulheres, porque muitas vezes essas mulheres não têm aonde ir ou locais para recorrer, para seus filhos, para si mesmas. A gente precisa de maiores investimentos, porque sem dinheiro a gente não avança. A gente conta com, né, com o trabalho de muitas mulheres aí no setor da segurança pública, no judiciário, mas essa luta também deve ser masculina, ela deve ser desempenhada pelos homens. É preciso empatia, porque esse problema é um problema sério, é gravíssimo, e aí sobre violência sexual é ainda pior, né? Bom, então como as nossas duas entrevistadas aqui já ressaltaram, a importância da gente ter política pública, não é só essa mulher denunciar, né? Ela precisa ter toda uma estrutura de casas-abrigos, né? E fora o número que a gente sabe que nem consegue denunciar, né? Tem toda a questão da violência no campo, né? A gente queria saber, Marta, no Uruguai, como é que essa assistência para essa mulher que sofre violência. Nosotros tenemos una ley que está muy linda, ¿viste? Porque contempla todo, pero no fue destinado los recursos. Sí. Ahí volvemos a los recursos porque de nada te sirve que tengas una ley que contempla esto y no fueron destinados recursos suficientes para hacer todo um trabalho integral. Como comentou a Carol, né? A gente tem a Maria da Penha, que é uma lei super avançada, mas a gente não tem a infraestructura para ela se efetivar no plano concreto, né? Exatamente. Como yo te decía hoy al comienzo, en diciembre, por ejemplo, se puso como un tema de emergencia nacional, la violencia, porque obviamente fueron 3 muertes de mujeres en 2-3 días, entonces fue algo así que impactó, pero durante todo el año hubo feminicidio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, frente a este gobierno, como que parecería que la vicepresidenta tenía un compromiso más con las mujeres, pero después ves que pasa lo que pasó con el intendente Moreira, que es un tipo que chantajea para dar cargos, pasantías, quiere favores sexuales, y como es del partido de la misma presidenta, como que se pone todo, se barre para abajo la alfombra, y nos gustaría como mujeres que la señora Beatriz Argimón tuviera otra postura. Entonces es un momento de preocupación, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Comprar más tobilleras como se compró? Sí, está bien, es algo que se debe hacer, pero después ¿qué hacemos con las mujeres que se someten a esa violencia? Porque a veces el hombre es el único proveedor. Entonces vos tenés que trabajar con esta mujer, tenés que darle un lugar, tenés que darle contención a sus hijos, a ella. Entonces falta mucho. Hay instituciones que están con eso. Ya hay una ONG que trabaja con Mides. Para quien no sabes, allí en la heladería Martínez, abajo, allí en el suelo, allí tenés todo el equipo que trabaja con violencia. Hay psicóloga, hay asistente social, hay una abogada, hay toda esta parte. Pero faltaría mucho más, ¿no? Falta más. En otros departamentos no hay todo esto. Si bien nosotros tenemos falta, ¿no? Tenemos profesionales comprometidos ahí. Pero hay toda una parte reeducativa, porque tú tienes que educar a esa persona porque cuando tú decís deja esto, tú ya tenés que darle contención a esa familia, ¿no? Porque si no, ¿cómo tú vas la persona denuncia y queda ahí y vuelve de nuevo a su hogar con el agresor, ¿no? Sí. Tú tienes que darle también posibilidades de que esta mujer pueda trabajar, pueda reincorporarse, tienes que trabajar con la autoestima, con todo lo que tiene, porque esa mujer ya se sintió inferior, se sintió que no tiene valor ninguno. Entonces tiene que haber todo un equipo multidisciplinario, tiene que haber casas para tener a la mujer y los niños cuando tienes que sacarlos de ahí, porque ¿qué haces?
E existe também, né, um fator novo, mas eu acho que é muito importante da gente citar, que é o trabalho com o agressor, né? Claro. Porque esse homem, ele precisa repensar o seu papel, né, enquanto companheiro, suas atitudes. Então, se essa pessoa, muitas vezes, ele pode ficar em cárcere, né? Ou, de repente, ele tem uma medida protetiva, mas ele precisa ser ressocializado. Exatamente. Porque talvez ele não agrida mais aquela companheira, mas ele vai vir a ter outros Agredir vínculos outra. afetivos, Claro. e vai agredir outras mulheres. Então, um trabalho, né, psicossocial deve ser feito com esse homem, né, para que ele, de volta, não reitere aí o crime. A gente está se aproximando das 15 horas, eu vou ler os últimos comentários aqui. O Wilder Lacuesta, excelente programa com os diferentes visões sobre o feminismo. Claudinha comentou, nós precisamos urgente reativar o Centro de Referência da Mulher, isso deve ser prioridade para a nossa luta, temos que começar por casa, os índices de livramento são alarmantes. A Maria Alejandra Rabassa, a lei 19.580, a violência hacia las mujeres baseada em gênero, pero nunca se chegou al presupuesto para ponerla en la marcha. Exatamente. Y de nuevo a María Alejandra, en la mayoría de los estudios el trabajo doméstico remunerado ha sido caracterizado por el encierro, el aislamiento respecto a otras y otros trabajadores, la ausencia de una reglamentación que estudie tareas y métodos. Estos elementos configuran el marco en el que las trabajadoras cumplen la maioria de suas labores. E mais uma vez de novo aqui o Pedro Araújo, defeito prático, essa é uma pergunta, defeito prático, quais frentes a fronteira pode visibilizar como semente deste debate e dar mais apoio com tantas esclarecedoras e pontuais janelas aqui expostas pelas debatedoras? Eu acho que vamos encerrar com essa pergunta, que a gente está se aproximando do horário limite do nosso programa. Quem gostaria, vocês entenderam ela? Eu acredito que é um real comprometimento do poder público, né? Muitas vezes os municípios, né, através das suas prefeituras, dizem que não tem verbas, que não conseguem captar recursos para esse tipo de atividade. Mas esse tipo de atividade, esse tipo de política é essencial à vida social de qualquer cidade. Então, é necessário que tenha um olhar, nós temos uma prefeita à frente de Santana do Livramento, um olhar especial a políticas públicas para mulheres, né, de combate à violência, e também, né, um apoio principalmente ao combate, ao erradicamento, né, da violência no espaço escolar. É uma política extremamente eficaz de tu informar, né, os estudantes, a população jovem, né, e tentar disseminar a cultura da paz, porque muitas vezes no ambiente escolar a gente pega então um adolescente, um jovem em formação, que muitas vezes vive a violência em casa ou percebe ele no seu contexto local, né, do bairro, e ele precisa aprender outros valores, perceber outras realidades para poder não reproduzir aquela lógica da violência, né? Principalmente, né, aí não reproduzindo a lógica da cultura do estupro, de relacionamentos abusivos. Então, essa população jovem precisa estar mais antenada e o espaço escolar ele é muito eficaz para isso, né? E uma outra coisa que eu gostaria muito de salientar, que é a questão da violência sexual. Então, a gente está numa situação de aumento significativo de casos de violência sexual no Brasil, e no Rio Grande do Sul não é diferente. Então, a gente precisa pensar também numa força-tarefa, num grupo de trabalho que dê conta sobre isso. Agora, no final do ano passado, né, a UERJ, juntamente com a Unipampa, fez um evento muito interessante, né, de formação de professores, profissionais da educação para o combate da violência sexual contra pessoas jovens, aí, contra crianças e adolescentes. Porque, gente, a gente no Brasil, a gente tem 180 estupros por dia, tá? 54% dessas vítimas têm até 13 anos de idade. Então, são pessoas muito indefesas, são crianças indefesas, e a realidade de Livramento não é muito diferente dessa. Eu recentemente estive conversando com os novos conselheiros tutelares, os crimes continuam acontecendo, é uma barbárie e a gente precisa frear isso. Então, qualquer pessoa que esteja escutando, né, precisa sim denunciar, fazer denúncias, né, tentar se aproximar de outras pessoas, então para que isso não aconteça, né? Então é importante que a gente crie uma rede de apoio e de combate a esse tipo de crime. E lembrando, né, que só 7,5% desses crimes são notificados, os crimes de violência sexual.
É importante sim que haja denúncia, mesmo que seja suspeita, porque o conselheiro tutelar ele vai visitar a casa, ele vai fazer uma investigação, ninguém vai ser preso por calúnia ou difamação, tá, gente? É feito então uma investigação em torno disso. É importante sim meter a colher nesse tipo de situação, porque envolve em grande maioria menores de idade, né? Então são pessoas que precisam sim de suporte. E é isso, acontece em grande medida numa casa, né, no ambiente familiar. Mais de 70% dos agressores são pessoas próximas às vítimas, né? Então são familiares, em grande maioria, pai, padrasto, tio, primo. Então são coisas que a gente precisa ter esse cuidado e essa atenção. Acredito que talvez seja, né, um dos maiores situações para enfrentamento aqui na região da fronteira, além da violência física, né, contra a mulher, a violência sexual, principalmente contra menores de idade, que é um fator alarmante. Sí. Bueno, y una invitación para que dejemos de mirar por la ventana, dejemos de ver lo que escuchar sí, pero cerrar la ventana y hacer una llamada que puede salvar a mujeres, salvar vidas. Bom, acho que a gente vai encerrando aqui, teria muito mais temas para seguir falando, né? Mas o nosso programa de sábado que vem vai ser sobre a mesma temática, né? Vai ser sábado, um dia antes, então, do 8M. Como a Carolina já falou, amanhã às 10 horas na Quaró, né? 10h30. Todo mundo na Praça da Quaró, todo mundo convidado, então, para essa preparação para o ato. E sábado que vem a gente continua com o tema e com outras debatedoras que vai ser divulgado na semana. Então, obrigado por todo mundo aí que participou e até sábado que vem.